Graça e paz, Lídias! Vamos começar hoje a nossa lição número 8. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem dado às nossas vidas, pela oportunidade de nos sentarmos para aprender da Tua Palavra e te pedimos, Espírito Santo, que ministre ao nosso coração e que possamos dar frutos, ó Pai, de tudo quanto temos aprendido. Em nome de Jesus, amém. Chegamos à nossa lição de número 8, com data de 23 de maio de 2021. E o tema dessa lição é o Ministério de Evangelista. Durante esse trimestre de 2021, segundo trimestre, nós estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E nas primeiras lições nós falamos sobre os dons espirituais. E já estamos na terceira lição falando sobre os dons ministeriais. Falamos do dom de apóstolo, ministério de profeta e hoje nós vamos falar sobre o ministério do evangelista. E o que é o evangelista, Osana? A palavra evangelista, irmãs, ela significa mensageiro do bem, pregador do bem, mensageiro de boas novas. Que boas novas é essa? Evangelho significa boas novas. Então ele é mensageiro do evangelho. E qual evangelho? O evangelho de Cristo. O evangelista, ele anuncia, ele prega, ele leva a mensagem sobre Jesus, as boas novas de Cristo, de salvação. Vamos ao nosso texto áureo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Verdade prática, o evangelista proclama o pleno poder, o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Então, se ele é um mensageiro, ele é um arauto de Deus anunciando as boas novas, falando de Cristo. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 35 e em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é um versículo que nós temos estudado muito nas últimas 3 aulas. E eu quero falar com vocês, vou ler só essa primeira parte de Atos 8, a partir do versículo 26, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Eu vou ler até o versículo 30 nessa leitura nossa. Entendes tu o que lês? O papel do mensageiro, do evangelista, é anunciar as boas novas, trazer esclarecimento daquilo que nós pregamos, daquilo que nós anunciamos. Irmãs, a grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho de Jesus de Nazaré. E quando nós falamos de Jesus de Nazaré, já vem à nossa memória o texto de João 1, 26, em que Natanael pergunta para Jesus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E nós sabemos que sim, que pode. Então, o ministério de evangelista foi concedido por Deus para que, com graça e paixão, irmãs, as pessoas fossem tocadas pelo evangelho, pela essa mensagem do evangelho. E é um carisma de ordem ministerial que o nosso Pai do céu dispensou ao seu povo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na Terra. E eu não falo apenas no âmbito da pandemia, eu falo no âmbito geral. Nas famílias, nos governos,
guerras. Nós passamos agora por 11 dias, 12 dias já de uma guerra entre Israel e os palestinos, o que é bíblico também. Então tudo isso nos aponta, irmãs, que Jesus está voltando e torna-se mais urgente anunciar o evangelho do reino, o evangelho de boas novas. Então, essa lição de hoje é uma lição muito propícia para nós refletirmos sobre aquilo que nós temos feito como igreja chamada para anunciar o evangelho. Vamos à nossa introdução. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como este dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como a sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho, e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Multiforme, quer dizer, de várias formas, maneiras, gestos, atitudes. Mas nós não podemos esquecer, irmãs, que a primeira pregação do evangelho que nós fazemos exposição é a nossa vida. Nós primeiros pregamos o evangelho através do que olhamos, da maneira como somos vistas. A sua vida diária, o seu comportamento como cristã é uma pregação do evangelho de Jesus. É um testemunho de fé. É um anúncio de boas novas, porque muita gente não vai parar para te ouvir, mas muita gente vai te ver. Então, primeiro nós pregamos com nosso testemunho público e depois nós abrimos a nossa boca para poder falar do amor de Jesus. Por quê? Porque muita gente não vai querer nem ouvir falar do amor de Jesus, dependendo do testemunho que eu dou, do meu testemunho de vida, de atitude no dia a dia. Vou parar para ouvir essa mulher nada, vai falar o que para mim? Olha a feiura que ela faz por aí. Então nós temos que pensar nisso. Paulo fala na carta aos Coríntios que nós somos uma carta lida. Muita gente não vai pregar a Bíblia para ler. Muita gente não vai parar para ouvir um pregador. Mas todos nós somos comissionados para anunciar o reino. E começamos pelas nossas atitudes no dia a dia. Nosso primeiro tópico fala que Jesus envia os 70. E eu quero pedir para vocês, queridas, que leiam, por favor, Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 20. É importantíssimo que você leia este capítulo 10 de Lucas. Por que, Osana? Porque este capítulo 10 de Lucas, do versículo 1 ao 20, ele vai trazer para nós as diretrizes de como nós vamos anunciar. A partir da criação dos 70 que Jesus enviou primeiro os 12, depois ele envia os 70. E essa comissão, Jesus dá as diretrizes de como deveria ser esse trabalho. Nosso primeiro subtópico diz assim: são poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Ainda são poucos, irmãs. Os campos estão brancos para a ceifa, mas ainda há poucos obreiros, ainda há poucos missionários, ainda há poucos evangelistas para poder fazer esta colheita. Então, grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino. Quem anuncia o reino não anuncia a si próprio. Dá testemunho de vida, de evangelho, da palavra através das minhas atitudes, da minha vida, é do amor de Deus por mim. Eu estou anunciando a Cristo, não é dar meu testemunho pessoal. Eu falei numa aula passada, acho que foi na
na aula que nós falamos sobre o dom de apóstolo, o dom apostólico, eu falei na aula sobre igrejas que não pregam mais a palavra. Igrejas que têm suas próprias regras e estatutos e anunciam em cima daquilo. Falam em cima daquilo, a vida do apóstolo, a vida do pastor, a vida do líder. Não é a vida de Jesus, e nós fomos chamados para anunciar o reino, a palavra verdadeira de Jesus, o evangelho verdadeiro de Jesus, que é o quê? Que é amor. Então nós temos que ter consciência disso. Nós pregamos primeiro com a nossa vida, depois nós pregamos com o que nós falamos, né? A nossa fala, palavra de Deus. Mas nós anunciamos o evangelho da verdade, o evangelho de Cristo, o evangelho de amor. E nós temos esse compromisso de pregar a palavra. Eu quero ler com vocês, por favor, leiam comigo, abra sua Bíblia aí, irmã. 1 Coríntios, vamos ter dois textos aqui que eu quero ler com vocês. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 23. Capítulo 1 e versículo 23, olha o que diz aqui Paulo escrevendo a essa igreja. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos a Cristo, nós não pregamos nosso evangelho pessoal. Nós pregamos a verdade de Cristo. E o outro texto é 2 Coríntios, logo em seguida, a carta está bem do lado aí, você pode abrir, capítulo 4 e versículo 5. Paulo novamente dizendo: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Somos servos por amor de Jesus, servos de Deus, e nós pregamos a Cristo e não a nós mesmos. Essa é a missão da igreja. Levar, anunciar exclusivamente a mensagem do reino, exclusivamente falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus. Jamais de si mesmo. Não há lugar para essa fala em nós, quando nós falamos do evangelho de Jesus. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Levanta-se muita gente mesmo, irmãs, viu? Se formos olhar, se você olhar à sua volta, você fala: nossa, mas tem muita gente, tem muita igreja aberta, muita gente pregando. Sim, mas estão pregando ao Cristo? Porque denominação tem demais, irmãs. É uma porta, um bar, uma igreja. Uma casa, um bar, uma igreja. Alguns lugares é assim. Mas estão todos anunciando a Cristo? Todos estão anunciando o evangelho de Jesus? E eu ainda vou completar esse texto. Nós vamos ler ainda 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 2 e 3, que Paulo diz assim, ó: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por vós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Nós somos essa carta lida. Nós anunciamos o Evangelho de Jesus. Poucos são hoje, por quê? Porque muitos não anunciam o Evangelho, anunciam a si próprios. Nosso segundo subtópico, enviados para o meio de lobos. Vamos lá? Proclamar o Evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Osana, nós temos irmãos perseguidos hoje? Sim. Lá no culto de missões, que nós temos todos os meses, e louva a Deus porque nossa igreja é uma igreja que tem um compromisso missionário, nós sempre falamos sobre a igreja perseguida.
Nós temos num quadrilátero no globo, que ele é chamado de janela 10x40. E nessa janela 10x40, nós temos países, vários países onde você não pode anunciar Jesus. Você não pode falar de Jesus. Em alguns, se você pronunciar, se eles suspeitarem que você é cristão, você já é réu. Já está condenado. Então, nós ainda vivemos. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. A Bíblia diz assim, que quando nós nos tornamos amigos de Deus, nós somos inimigos do mundo. Todo aquele que busca fazer a vontade de Deus, a andar como Deus nos ensinou que deveríamos andar, a praticar o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos ser inimigos do mundo. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim, não há como agradar dois senhores. Um vai ficar chateado com você. Então, se nós estamos na igreja anunciando o Evangelho de Jesus, mas somos super amigos do mundo, super entendidos pelo mundo, não desagradamos hora nenhuma, tem um problema aí, irmãs. Porque nós somos, a partir do momento que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em algum momento nós vamos ser odiados pelo mundo, por falar do amor de Jesus. E esse proclamar o Evangelho vai levar, sim, a sermos perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. Quando nós lemos o livro de Atos, e eu já falei várias vezes, pedi, irmãs, leiam o livro de Atos, que é importantíssimo, nós vamos encontrar a igreja primitiva, a igreja que estava nascendo após a ascensão de Jesus ao céu. No capítulo 2, o Espírito Santo enche o cenáculo e batiza os irmãos com o Espírito Santo. Mas devido à perseguição, a igreja se espalha, o povo se espalha, fugindo da perseguição. Um dos perseguidores era quem? Saulo, que nós já falamos sobre ele na aula 6. E entre os irmãos que estavam dispersos e que ainda assim continuavam anunciando a Jesus, correndo o risco de morrer, estava Estevão. E aí no capítulo 6 e 7 de Atos, leia, por favor, se você não leu todo o livro de Atos ainda, tira um tempinho e leia esse livro, esse capítulo 6 e 7 de Atos, que vai relatar justamente sobre Estevão, como ele foi perseguido e morto por anunciar o Evangelho de Jesus. E a palavra diz que Paulo consentia na morte dos santos. Então, esse é um dos pesos que eu acredito que tenha trazido muita tristeza ao longo da caminhada de Paulo depois de convertido. Nas várias cartas que nós lemos, talvez o peso de ter consentido na morte de tantos. Mas o Senhor Jesus veio para trazer perdão, veio para alcançar o coração dele, porque ele era um homem valoroso. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos, e são mesmo. Dia 30 de maio é o último domingo do mês de maio. E em todo o mundo se faz o dia da igreja perseguida. Todas as igrejas levantam clamor, fazem um trabalho especial de missões pelas igrejas. É o dia do clamor pelas igrejas perseguidas no mundo. É o dia da igreja perseguida. Há um movimento mundial, porque não são só os missionários brasileiros que estão nesses países perseguidos. Há missionários do mundo todo e há muita gente morrendo, irmãs. Nós não temos noção, não chega a nós toda a realidade do que é o risco de estar nesses lugares. A igreja primitiva nasceu em meio à perseguição de Roma,
Muitos foram levados às arenas para serem mortos por não negar a Cristo. E era algo muito recente. Eu imagino o fervor no coração daqueles irmãos. Porque algumas daquela multidão, ainda era remanescente da multidão que acompanhava Jesus. Talvez de quem estava no meio da multidão vendo a crucificação, sofrendo por ver o Mestre ali. E se você quiser anotar, anote por favor, um fato bastante importante. Os 7 segredos da igreja primitiva a avançar. Que segredos são esses, irmã Osana? Primeiro, irmãs, o primeiro segredo da igreja primitiva, eles priorizavam o Espírito Santo. Eles davam prioridade ao Espírito Santo. Segundo, eles utilizavam os dons espirituais. Nós estamos falando esse trimestre sobre isso, por quê? Sobre os dons espirituais, porque em muitos lugares há uma escassez, você não vê mais o agir. Então, eles utilizavam-se dos dons espirituais. E por que os dons espirituais são dados a nós? Para que haja uma manifestação da glória de Deus. Nós já estudamos sobre isso. Terceiro, capacidade de enfrentar perseguições. Essa igreja ela teve capacidade de enfrentar perseguições. Eram mortos, os corpos eram espalhados na praça para ninguém ter dúvida de que Roma estava disposta a matar. Mas eles continuavam avançando e pregando. Então eles tinham disposição, capacidade para enfrentar. Quarto, eles tinham convicção de Cristo, de que o Cristo estava vivo, de que ele havia ressuscitado. Era uma convicção desse povo. Quinto, um evangelho atuante e dinâmico, não parava. Eles não perdiam tempo, eles continuavam atuando e pregando a palavra. Sexto, eles tinham uma vida de oração. Quando Pedro é preso, novamente livro de Atos, irmãs. Quando Pedro é levado para a prisão, os irmãos se reúnem em casa e começam a orar, e vão orando e orando e orando, e aí há uma grande manifestação do poder de Deus. Eles se assustam quando Pedro bate na porta, e a menina vai atender a porta, e é Pedro que estava livre, batendo na porta dos irmãos, porque a igreja estava em oração. Glória a Deus. E sétimo, santificação pessoal e coletiva. Eles preocupavam em ser santos. Santos é o que, Osana? Separados. Eles tinham essa preocupação, não só de vida pessoal e individual, mas coletivo. Um cuidava do outro para que assim fosse. Então são esses os 7 segredos da igreja primitiva. Se você puder, por favor, anotar, para que a gente colocar em prática isso. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos remanescentes desse povo. Então eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. E é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, para nós fecharmos esse tópico. Leiam comigo, por favor. Versículo 12 de 2 Timóteo. Diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos. Vamos ao nosso terceiro subtópico. Os sinais e maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino. E há algo aqui, irmãos, que Jesus ensinou e deixou bem claro como que era essa pregação do reino. Movido por compaixão. Jesus, ele anunciava, ele pregava, ele operava milagres, movido por íntima compaixão pelas almas,
por amor às almas, ele pregava. Quando nós pensamos em anunciar o Evangelho, nós estamos agindo por amor, porque nós não queremos que o nosso próximo vá para o inferno. E também para confirmar que ele era o Messias. São esses dois pontos. Nós estamos vivendo, irmãs, dias e que o Evangelho de Jesus confronta o mundo e precisa ser assim. Irmãs, fique bem claro. Não, por mais que eu goste de uma pessoa, por mais que eu ame uma pessoa, por mais que eu admire uma pessoa, se ela faleceu hoje, mas ela não confessou a Cristo como Salvador, não tem como, só porque ela foi boazinha, porque ela fez boas obras, eu ficar batendo no peito e dizer virou um anjo de Deus. Não, irmãos. Nós temos que preocupar em anunciar o Evangelho, porque a qualquer momento nós podemos partir e aqueles que estão conosco, que não reconhecem a Cristo como Salvador, também podem. E a responsabilidade é nossa, porque nós estamos perto e podemos pregar e não pregamos. Então nós anunciamos a Cristo. Para que os tais, no momento da partida, reconheçam, não, eu sei que existe um Deus, eu posso me entregar a esse Deus porque Ele vai me ouvir. Nós precisamos anunciar esse Evangelho. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito Santo não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho e do poder temos os nossos nomes escritos nos céus. Jesus, quando fala com os discípulos, que eles falam assim, olha, Senhor, maravilha, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Novamente, tá, irmãs? Leia o capítulo 10 de Lucas. Jesus fala com eles assim, olha, vocês não precisam ficar felizes por causa disso, não. Esse não é o maior milagre. O maior milagre é a transformação do homem. Então Jesus diz para eles assim, olha, fiquem alegres de ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Isso deve ser sua alegria. O fato dos demônios se sujeitarem, sujeita ao nome de Jesus. Mas para vocês precisam ser felizes, estarem alegres, é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O maior milagre na vida do homem não é ser curado de um câncer, não é vencer o corona, não é passar por uma cirurgia de coluna e sair andando. O maior milagre na vida do homem é a transformação e salvação, ter o seu nome escrito no livro da vida. Nós não podemos perder esse norte. Então, sintetizando o nosso parágrafo, Jesus enviou os 70 para pegar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. Quando eu falei com vocês aqui sobre mártires, irmãs, muitos foram levados à arena, muitos foram decapitados, mortos por amor a Jesus. Mas Jesus não foi um mártir, tá? Nós precisamos lembrar disso. Jesus não foi um mártir. Jesus foi o sacrifício entregue por mim e por você. Cordeiro de Deus, levado à morte por mim e por você. Vamos ao nosso segundo tópico, a grande comissão. Osana, o que é a grande comissão? Vamos aprender agora. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Que mandado é esse? Essa ordem é chamada comumente de a grande comissão. Marcos, capítulo 15, capítulo 16, do versículo 15 ao 20, o que nós anunciamos tanto e que às vezes usamos tanto no culto de missão: ide por todo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Quem crê será batizado, quem não crê já está condenado. No meu nome pisarão serpentes, beberão alguma coisa mortífera e nada vai acontecer.
Estou sintetizando o texto. Esse é uma ordem de Jesus. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, vamos ler esse texto. Mateus, capítulo 19, versículo 20. Vamos lá. Desculpa, capítulo 28, irmãs. Capítulo 28, versículos 19 e 20. Diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide. Todos os dias o Senhor estará conosco, mas nós precisamos cumprir esse chamado. E aí nós temos dois chamados aqui. Nós temos uma chamada geral, que é a grande comissão. Não tem ninguém separado especificamente para... você vai falar de Jesus, tá? Você veio para a igreja, reconheceu a Cristo como Salvador, recebeu a Cristo como Salvador, e você vai ficar dentro da igreja aqui só orando. Não precisa falar de Jesus, não. Não é assim, irmãs. Nós fomos comissionados, é uma chamada geral. Todos aqueles que recebem a Cristo participam desta missão. Não tem escolha. Você veio a Cristo, você já tem a missão de começar a falar de Jesus, de anunciar as boas novas. E o outro grande mandamento que está em Mateus 22, 37. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós temos a grande comissão e o primeiro mandamento, que é o amor. Se eu amo, eu preocupo em anunciar as boas novas. O apelo de Jesus para os discípulos anunciar o evangelho é o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. E aí eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16. Vamos ler aqui, rápido, para nós avançarmos na nossa aula. 1 Coríntios, hoje eu estou lendo bastante Coríntios, né, irmãs? Mas essa lição, ela trata muito exclusivamente sobre isso. Olha o que Paulo diz, irmãs, a respeito desse chamado para anunciar a Cristo. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo está reconhecendo, olha só, não estou fazendo por graça, não estou fazendo porque é bonito, eu estou fazendo porque é minha obrigação anunciar, e ai de mim se eu não anuncio a Cristo. Nós temos um chamado. A grande comissão, a chamada geral da igreja é anunciar, dever de todos os salvos da igreja. Todos aqueles que são chamados filhos de Deus têm a obrigação, a igreja de Jesus tem a obrigação de anunciar o evangelho. Segundo subtópico, o mundo está dividido em dois grupos. Osana, quem será salvo? Osana, quem que não é salvo? Porque eu tenho dúvida sobre isso, se eu sou salvo ou se eu não sou salvo. Vamos ver? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Não tem como eu dizer que uma pessoa que declaradamente diz que não crê em Jesus, morreu e foi salvo. Não é questão de julgar. A palavra está dizendo que aquele que não crê já está condenado. Se a pessoa bate no peito e anuncia aos 4 anos, não crê em Deus. Não crê. Se ele não crê em Deus, ele não crê no sacrifício de Jesus. E quem não crê em Jesus, já está condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus. Os que creem e os que não creem.
Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não existe isso. Tá, irmãs? Não há judeu, não há gentil. Quem que é o gentil? A quem não é judeu. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no evangelho. Quando que eu sei se eu vou se eu sou ou não sou de salvação? Se fulano é ou não é de salvação? Se ele crê. Não é porque é homem, mulher, branco, preto, amarelo, japonês, judeu, gentil. Não é por essa classificação. Não é por nacionalidade, não é por sexo, não. É porque você crê ou não crê. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Tinham 2 homens do lado de Jesus na cruz. Um disse assim: Senhor, quando entrar no paraíso, lembra de mim. O outro diz assim: você é muito idiota, porque se esse aí não pôde se livrar, vai livrar você? Só que Jesus falou para o que disse, lembra de mim, ele falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro? O outro não creu, irmãs. Imagina para onde que ele foi. Então, há uma separação. E por amor, essa salvação que é graça de Deus. Como que é isso, Rosana? Irmãs, eu estendo a mão para você. Você está bem perigando cair do 2º andar da sua casa. Aí eu estendo a mão para você, para poder ajudar você a subir e sair daquele lugar ali perigoso. Você não quis a minha ajuda, você preferiu continuar arriscando. E você cai e se machuca. Mas eu ofereci para você a mão para que você saísse daquela situação. Assim é o evangelho da graça de Deus. Jesus, ele abriu as mãos dele, ele estende as mãos dele, ele entregou a si mesmo para morrer por nós. Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por nós. A graça o evangelho é para todos. É um favor imerecido que Deus nos deu. Nós não tínhamos direito, mas ele enviou Jesus e nos deu esse direito. E aí, quando ele estende essa graça para mim, o que eu faço? Eu rejeito essa graça, eu não quero essa graça. Eu estou pagando para ver o que vai acontecer comigo. Então, eu estou dizendo, eu não creio nisso. Eu não quero isso para mim. E tem gente que no leito de morte você fala com ele de Jesus e ele diz, eu não creio, eu não quero. Não há dúvidas. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade. O que crê será salvo, quem não crê já está condenado. E não tem bondade que tenha feito no mundo que vai salvar, irmãs, porque a obra não salva. Que fique muito claro isso para você, ser bonzinho, ajudar os pobres, dar esmolas, ajudar ONGs internacionais com milhões, investir milhões em crianças na África não salva ninguém, se você não reconhecer Jesus como Salvador. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus vai produzir em mim as boas obras necessárias. Se eu digo que sirvo a Jesus, mas eu não tenho boas obras, eu não sirvo a Jesus, eu estou negando a Jesus. Mas o fato de eu ter só boas obras e não reconhecer Jesus não me leva para o céu. Terceiro subtópico, a grande comissão hoje. Quem são? A tarefa de evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que números de cristãos estão diminuindo, como a Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Holanda e Inglaterra, o que é esse pós-cristão, irmã Rosana? Não existe mais cristãos. Eles vivem agora uma sociedade que não reconhece mais a Cristo. Passou aquele período de que a igreja de que eles serviam a Jesus. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows.
Uma amiga minha foi cantar na Inglaterra, e aí, numa comunidade muito pequena, tem um galpão, e os irmãos de várias denominações do mundo que estão ali, eles alugam aquele espaço ali por 1 hora para entregar o culto ao Senhor. Não tem igreja, como nós vimos. Tirando as abadias de Westminster e as outras de Companhia Limitada, que são igrejas anglicanas, que foram feitas num período que estão lá pela história. Se elas estão lá pela história, simplesmente para visitação pública. E aí, quando nós pensamos a respeito do que estamos vivendo hoje, nós vemos o quanto o homem está afastado de Deus. E hoje se torna mais ainda necessário o ministério do evangelista para anunciar essas boas novas, porque estão perdendo, as igrejas estão fechando o mundo afora, irmãs. Muita gente se reúne em cavernas, muita gente se reúne em sótãos, em garagens. Por quê? Porque está fechando o círculo. Não há mais, Paulo escreve assim à igreja de Corinto: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Nós temos esse papel, nós somos chamados para isso. O evangelista, irmãs, ele é essencial no propósito de Deus para a igreja. E a igreja que deixar de apoiar o promover o ministério de evangelista cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. Nós temos que pensar sobre isso. Vamos finalizando o nosso subtópico. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual em poucas décadas, a Europa se tornará num centro multirreligioso ou o cristianismo não mais influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Nós precisamos, tem muita gente que diz assim: eu vou ser missionária na Europa, porque deve ser muito fácil ser missionária na Europa. Não, irmãs, não é. Você encontra uma dureza de coração, você vai encontrar pessoas que já não creem mais no Evangelho de Jesus, e isso se torna muito mais difícil. O embate é muito maior, porque são mentes já cauterizadas, fechadas, que não creem e não querem receber a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 13 e o 15, só para nós fecharmos e citar esse versículo que eu falei agora há pouco sobre crer, é Romanos e não Coríntios, irmãs, me perdoem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam o evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Nós precisamos pregar. Nós estamos já na última hora da igreja na terra e precisamos pregar. Síntese do nosso segundo tópico é: a grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré ainda é uma tarefa inacabada. Vamos ao nosso terceiro e último tópico: o dom ministerial de evangelista. Então eu tenho uma grande chamada geral, que nós falamos nesse segundo tópico, e nós temos a chamada específica. E é sobre essa chamada específica que nós vamos tratar nesse terceiro tópico, que é o dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, porque o G não tem o som de J que nós usamos no português. Euangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos.
Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Há uma chamada que arde no coração do homem e da mulher, desse evangelista, deste missionário. O missionário é também um evangelista. Por quê? Porque arde no coração dele, ele tem uma chamada específica para chegar em determinado lugar e anunciar o evangelho e levantar ali um povo, uma igreja. E nós vamos para o segundo subtópico entender o que é isso. O papel do evangelista. Vamos lá? O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. E através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igreja, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho, de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas de salvação e ao Salvador Jesus. E para que nós somos chamados? Irmãs, vamos parar nesse tópico aqui só um minutinho. O evangelista é, por excelência, o pregador de boas novas da salvação. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, ponto. O evangelista, ele torna-se um plantador de igreja. Como que é isso, Osana? Porque eu nunca entendi qual que é a diferença entre evangelista e pastor. Não é a mesma coisa? Não, irmãs, não é. O chamado específico, esse dom ministerial do evangelista, esse plantador de igrejas, essa pessoa, ela vai anunciar o evangelho. Ela pode chegar numa cidade, começar a anunciar ali o evangelho de Jesus, pregar o evangelho de Jesus, vidas vão se converter. Em muitos casos, quando esse evangelista planta essa igreja, começa essa igreja, e ele fica parado ali, como pastor dessa igreja, ele acaba dispersando as ovelhas e o povo indo embora. Que isso, Osana? Sim, irmãs. Nós temos que estar atentos àquilo que nós somos chamados. Tem pessoas que foram chamadas apenas para reunir o povo, abrir uma igreja, chamar um pastor, colocar o pastor para cuidar das ovelhas e ele parte para outra cidade para continuar anunciando o evangelho. Porque ele tem um dom específico, ele tem uma chamada específica, ele não foi chamado para ficar pastoreando. E nós vamos falar sobre pastor na próxima lição. Ele tem um chamado específico para anunciar, ele vai ser um plantador de igreja. Ele planta, o que Paulo fala lá quando a igreja de Corinto começa a falar? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. O que Paulo diz? Olha só, ninguém é de ninguém. Todos nós somos do evangelho, pregamos o evangelho de Jesus, cremos em Jesus. E o evangelho de Jesus não traz confusão, então vocês podem parar com essa confusão aqui. O plantador de igreja, ele vai chegar, ele vai plantar uma igreja ali, ele vai anunciar o evangelho de Jesus. Quando o negócio estiver florido, lindo e maravilhoso, ele pega a malinha dele e vai embora para outra cidade e deixa um pastor cuidando do rebanho. Porque se ele insistir em cuidar do rebanho, ele não tem aquele chamado específico para cuidar do rebanho, ele vai matar as ovelhas. A palavra diz assim, fica na vocação com que fosse chamado. O que é isso, Osana? Especificamente, irmãs, fui chamada para ser diaconisa. Eu tenho um chamado para diaconisa. Mas eu quero ser presbítera. Senão, eu não quero ficar a vida inteira sendo diaconisa. Irmãs, deixa eu falar com vocês uma coisa. Um bom diácono, aquele que tem um chamado para servir na casa do Senhor, que é serviço. Esse diácono, ele vai fazer um trabalho dele maravilhoso. Servir a Deus naquilo que você foi chamado, não é subir de degrau todo ano, ser elevado a... Comecei diácono, vou para presbítero, depois evangelista, depois pastor, depois apóstolo, depois bispo, é o que o povo está buscando, título, hierarquia.
Se você pega uma pessoa que foi chamado para ser diácono, mas ele quer ser muito presbítero, e aí você coloca ele para ser presbítero, ele não vai ser presbítero e nem vai ser diácono, ele vai ficar no meio do caminho. Porque o chamado que o Senhor designou para ele, ele não atendeu. Evangelista, você foi chamado para ser evangelista, um chamado específico para sair anunciando o evangelho, mas você quer ser pastor. Você não vai nem pregar e nem vai ser pastor, vai ser um matador de ovelha. Então nós temos que ficar na vocação para a qual nós somos chamados. Tem gente que ensina muito bem, que é uma maravilha para ensinar. Você passa horas no estudo bíblico ouvindo a pessoa explicar a palavra, ensinar a palavra, mas põe ele para pastorear para você ver como que as coisas complicam. Então nós precisamos saber para que fomos chamados e atendermos a esse chamado, porque quando nós atendemos o chamado do Senhor, e o chamado do Senhor não tem mais importante ou menos importante, todos são importantes. E o Senhor faz você florescer na onde você foi chamado. Naquilo que você foi chamado, o Senhor vai fazer você florescer. Vamos para o nosso terceiro e último subtópico, a finalidade do ministério evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo, do profeta ou do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Jesus não falou, vinde a mim, porque depois que você vier, me receber como salvador da sua vida vai ser fácil, tranquilo, e você não precisa fazer mais nada, só esperar a trombeta soar. Jesus não disse isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E nós não fomos chamados, Jesus não chamou ninguém para ficar sentado em banco, esperando a hora da trombeta tocar. Jesus nos chamou para uma obra, anunciar o reino de Jesus, isso é trabalho. Não chamou ninguém. Provérbios diz assim, vai ter com a formiga preguiçoso. De uma forma ou de outra, nós temos que encontrar o momento, o tempo, a hora, e esse é o tempo todo de anunciar o evangelho de Jesus. A minha vida precisa testificar Cristo, quando eu não estou falando. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. Nós falamos no primeiro tópico, o que nós anunciamos é a Cristo. O evangelista, ele anuncia a Cristo, o reino de Deus, não é a sua vida pessoal. O evangelista deve também em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidão, seja para falar com uma única pessoa. Tem gente que você convida para vir pregar na sua igreja e ele pergunta quantos membros tem a igreja. Porque se você dizer que a igreja tem 50 membros, ele fala, tenho outra agenda. Infelizmente não poderia te atender. Mas se você dizer que tem uma plateia de 2.000 pessoas, é perigoso ele pagar a passagem dele para ele vir pregar na sua igreja, porque tem 2.000 pessoas para servir. Isso não é evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus você vai pregar para 2.000 pessoas, mas você vai pregar para uma só. Eu posso dizer para vocês que eu tenho um maior prazer em falar para uma pessoa só. Porque vocês sabem que eu gosto de falar. E eu gosto de falar das coisas do Senhor. Então eu tenho prazer em sentar com uma pessoa só e falar das coisas do Senhor. Porque aquilo edifica a minha vida e edifica a vida da pessoa também. E a partir dessa edificação, vidas vão sendo alcançadas. Nós não podemos nos prender à nossa timidez, às vezes, aquilo que nós achamos que é falta de conhecimento, não, porque o Espírito Santo, ele nos inspira, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos dá palavra. Na hora certa, o Espírito Santo fala através da nossa vida. Por isso que o evangelista, ele precisa ser o quê? Sensível à voz do Espírito. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder as seguintes perguntas dirigidas ao pecador. Entendes o que lês? Que é o que Filipe pergunta para o servo de Candace. O mordomo mor de Candace, no texto que nós lemos na abertura. Ele para do lado do carro dele, no versículo 30, e fala assim, entendes tu o que lês?
Por que você participa da escola dominical? Para você aprender da palavra. Porque quando alguém chega para conversar com você, ele vai falar assim, eu não estou entendendo, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. E você vai falar assim, qual que é a sua dúvida? E você vai falar, olha, o Evangelho de Jesus diz assim, assim, assim. Se eu pergunto para você, irmãs, entendes tu o que lês? Você vai dizer para mim assim, Osana, entendo não. Não, Osana, eu leio, eu até li, mas como é que eu vou falar isso? Se eu perguntar para a pessoa se ela está entendendo o que lê e eu não sei falar com ela. Irmãs, quando eu digo para você assim, querida, leia a Bíblia, leia as cartas de Paulo, que são maravilhosas para serem lidas. Leia os evangelhos, os 4 evangelhos. Eu já disse para vocês em umas aulas passadas aí, Jesus, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar do que nós lemos, ele não nos faz adivinhar o que está lá na palavra. Quando você vem para o culto de ensino na quinta-feira, quando você participa da escola dominical, você pega esses versículos que tem aqui nas referências e lê. Quando nós lemos juntas aqui algumas referências, você está se alimentando da palavra. E quando você precisar, o Espírito Santo te fará lembrar desta palavra. Ele não te fará adivinhar, ele te fará lembrar. Quando nós pensamos assim, meu Deus, mas eu não tenho resposta para isso, o Espírito Santo te dá um gatilho na mente e você fala, opa, é isso aqui, eu vou lembrar. Na maioria das vezes eu não lembro a referência, mas eu lembro o texto. Mas não é uma coisa pessoal minha, não é porque eu sou, nossa, que memória, não. É porque o Espírito Santo vai te conduzindo na conversa e você vai se lembrando daquilo que você aprendeu e daquilo que você leu. Então, dedique-se a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus. Hoje nós temos muitos dispositivos. Você pode pegar a Bíblia aqui no seu celular, ó, e colocar ela aqui no áudio, que ela vai lendo para você enquanto você vai fazendo as suas coisas. Você põe o telefone com o fone de ouvido aqui e você vai lavando vasilha e ouvindo o rapaz ler a Bíblia aqui para você. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós hoje não fazemos porque não queremos. Porque se nós quisermos, nós temos como fazer. E o Espírito Santo nos faz lembrar de toda a palavra. Então, esse evangelista, ele precisa da habilidade na transmissão das boas novas. E quem dá essa habilidade é o Espírito Santo. Entendes tu o que lês? É a pergunta que eu deixo para você hoje. Busca do Espírito Santo, irmãs. Quando nós falamos, tem gente que diz assim, mas eu não posso ser anunciador, eu não posso falar de Jesus, porque eu não sou nem batizado com o Espírito Santo. Esse é um questionamento que vem. Não era só quem era batizado com o Espírito Santo que podia falar de Jesus, Osana? Não, irmãs. Os 12, quando são enviados por Jesus, eles ainda não tinham recebido o batismo no Espírito Santo, que só vieram, o batismo só aconteceu depois que Jesus subiu ao céu. Os 70 de Lucas, capítulo 10, também não eram batizados com o Espírito Santo, mas eles receberam autoridade para anunciar o Evangelho. E se você não é batizado com o Espírito Santo, minha irmã, busque o batismo com o Espírito Santo. Não tem nada que te impeça de receber o batismo no Espírito Santo. Então não vamos usar desculpas nenhuma, vamos agir com a nossa vida diária, nosso testemunho, porque nós somos a carta que o mundo lê. Nós vamos falar do amor de Jesus. Você está fazendo a unha ali no salão, conversando, em vez de ficar conversando qualquer outra coisa, começa a falar de Jesus com a menina que está fazendo a sua unha. Você não tem ideia de como o Senhor age nesse momento. Viu? Então Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês e vamos à nossa síntese e a conclusão do tópico. O papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. E a nossa conclusão diz assim: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro.
Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Os campos estão brancos para a ceifa. E quem são os ceifeiros? Nós, a igreja da última hora. Irmãs, levantem-se como mulheres usadas por Deus e anunciem o evangelho das boas novas. Todas nós fomos chamados para fazer isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, pela graça e pela misericórdia com que o Senhor nos abraçou neste dia de podermos aprender da Tua palavra, Senhor. E que nós possamos, Senhor, dar frutos desta palavra para o Teu reino. Abençoa a vida de cada uma das Tuas filhas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.